Olá, Unidade Velox, meu nome é Elisângela, sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje a gente vai falar com o diretor comercial da nossa plataforma Drive Pro. João, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso primeiro de muitos podcasts, né? Muito bom dia, tudo bem com vocês aí, tá? Com certeza, né? A gente vai trazer mais aí informações que vocês precisam, tá? Referente a financiamento e empréstimo com garantia. Exatamente isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento de veículo e empréstimo com garantia de veículos. Nós vamos tirar algumas dúvidas, até porque esse assunto é um pouquinho extenso, né, João? Mas a gente vai fazer algumas perguntas para tentar esclarecer para vocês. O intuito é que cada vez mais essas dúvidas sejam sanadas. Então, bora lá, né? Vamos começar. João, existe alguma diferença em relação à aprovação de pessoa jurídica e pessoa física? Tem algum diferencial na hora de uma aprovação para um financiamento veicular? Sim, há diferenças, tá? Entre pessoa física e pessoa jurídica. Geralmente a questão influencia muito a questão da empresa, né? Toda a parte da saúde financeira da empresa que ela vai ali fazer a aquisição do bem, bem diferente da pessoa física, né? Que ela depende ali na questão na parte mais da saúde, como ela é CLT, às vezes ela é uma autônoma, né? Então muda taxas, muda a avaliação ali, questão do bem, tem umas diferenças sim, tá? Entre PJ e pessoa física. A facilidade de aprovação numa pessoa física é muito maior do que uma pessoa jurídica, porque o banco depende de N requisitos ali, né, para as validações da pessoa jurídica, tá? Correto. Mas uma pessoa jurídica, se ela quiser comprar um veículo de passeio, ela pode normalmente, não tem nada que impeça ela de fazer esse financiamento. Não tem nada que impeça, né? Geralmente quando você vai adquirir um carro em pessoa jurídica, aí tudo vai depender ali da questão da empresa, né? De que forma ela vai utilizar, aí entra mais em questões fiscais ali do que a parte de financiamento, né? Então, pra gente aqui não importa, né? Se ela pode utilizar usar o carro como pessoa jurídica para pessoa física, tudo vai depender ali de como é feita a contabilização dentro da empresa, né? Então, para a gente não influencia nada essa questão de como vai ser o uso, de que forma vai ser o uso. Correto. Na pessoa física, existe uma idade mínima para se fazer um financiamento de veículo, correto? Sim. Hoje a idade mínima, né, para se ter uma aprovação no financiamento, a gente pede sempre 20 anos. Por que 20 anos, idade mínima? Porque entende-se que esse cliente ele já tenha um histórico bancário, pelo menos 2 anos de conta bancária, né? Pelo menos que a gente entende, ele começou a trabalhar ali com 18 anos, né? Lá para os 20 anos ele já teve uns 2 anos de histórico, então a facilidade de aprovação é muito maior acima de 20 anos. Correto. E para o CNPJ, para a pessoa jurídica, ela precisa de um tempo específico no mercado? Isso. Mesmos critérios também, no mínimo 2 anos de abertura de CNPJ. Por quê? Porque o banco, né, porque ele vai ter a visibilidade ali de qual o histórico de movimentação dessa empresa para que ela consiga, né, ter um histórico ali para absorver um financiamento, né? Então também é mínimo 2 anos ali de CNPJ. Perfeito, tá? João. Quais as possibilidades de se aprovar um financiamento sem entrada hoje? Olha, hoje assim, não está tão difícil, porque hoje nós temos bancos, né, com várias campanhas de aprovação até 100% do valor financiado, tá? Então, hoje o que influencia muito na aprovação 100%? Aquilo que nós falamos, o rate, ali o relacionamento com o banco, movimentação, o score, né, tudo, o carro que ele está comprando, né? Então também o banco olha muito a marca do carro, o modelo do carro, o ano do carro, isso influencia, mas não é impossível mais hoje ter uma aprovação 100%. Entendendo-se que quando se aprova 100%, ok, o banco ele está dando um valor 100% de financiamento. Então, os riscos são maiores, as taxas vão ter alterações de taxas, né? Então, tem muito isso também. Perfeito, João.
O ano do veículo, ele vai influenciar na questão da taxa de juro? Influencia também, tá? Hoje os bancos aqui na Drive, eles pedem o mínimo 20 anos, né? Até 20 anos de fabricação, tá? Isso vai influenciar. Falar, mas 20 anos a partir de 2005, lógico, se você pegar um carro de 20 anos, vai influenciar a taxa, porque a depreciação desse veículo é maior, né? Para o banco, né? Se ele tiver que recuperar, então com certeza, né? Ele vai ter uma taxa muito maior do que um carro zero, um carro com 5 anos de uso, mais novo, né? Então, influencia sim, tá? Perfeito. Na taxa aí do financiamento. Então, tanto o ano do veículo quanto o perfil do cliente também, né? Perfeitamente, porque hoje o banco, ele olha, porque nós estamos falando de financiamento de veículo, então o banco, ele tem um bem, ele vai alienar aquele bem, então ele olha os dois fatores, tanto o carro como a saúde financeira do cliente, né? Então, tem o peso sim, tanto que se você subir um financiamento no modelo de carro, uma marca de carro, e de repente resolver trocar ali, né, na negociação, vai influenciar também naquela aprovação. Não vai ser a mesma aprovação. Tá? Certo. Isso é muito importante falar, né? Que quando você passa uma proposta com um modelo de um carro e depois dessa aprovação, de repente o cliente resolve mudar esse veículo, volta, né, para uma nova avaliação. Aquela aprovação, ela deixa de ter validade, né, e volta para uma nova avaliação, né? Que o banco, ele vai ter que fazer uma nova análise naquele novo bem, né? Desde que, por isso que a gente sempre aconselha, quando vai trocar o bem, tentar sempre ir pela mesmo modelo, mesma marca, né? Mesmo que tenha um ano de diferença, mas sempre atuar. Agora, se você tá com um modelo de carro, marca de carro, e trocar por um outro totalmente diferente, aí o banco, às vezes pode acontecer de ter uma aprovação numa marca, modelo de carro, e quando você sobe uma outra marca de carro e modelo, pode ter uma negativa, tá? Porque o banco pode entender que aquele carro, para ele aprovou naquele carro, e você está subindo o outro, ele pode dizer, não, esse carro eu não vou aprovar. Pode acontecer muito isso. Por isso que às vezes o valor aprovado num carro pode diferenciar no outro, até ser menor, né? E a gente sabe, quanto mais a gente vai fazer análise, mais o score vai baixando o cliente também. Isso, exato. É uma coisa muito importante da gente falar, né? Que cada vez que você passa uma proposta e essa proposta não tem continuidade, isso acaba declinando o score e o rate do cliente. Então tem que tomar muito cuidado com essas propostas, né? Quando passar a proposta, que realmente seja aquele veículo e seja aquilo que realmente o cliente quer, né? Para não correr esse risco, né? Isso mesmo, isso mesmo. Exato, João. João, vamos falar um pouquinho agora sobre crédito com garantia de veículo, né? Nos últimos meses aí é um produto que cresceu muito, né? Aumentou muito a busca pelo crédito com garantia, né? Mas isso tem algumas regras também, né? É importante que esse carro esteja quitado? Isso, para as regras do empréstimo, garantia de veículos ou refinanciamento, né? As pessoas falam de várias formas, tá? Sim, o carro tem que estar no nome do titular do documento ali, né, que foi licenciado, e estar quitado. Ele não pode ter nem pendência financeira ou gravame ativo ou pendências administrativas, como multa, licença atrasada, né? Isso influencia muito na hora da aprovação, tá? E outro critério muito importante também que os bancos visam é o estado de conservação do veículo. Tá? Porque no empréstimo com garantia, o banco, primeiro, antes de seguir para a assinatura, ele vai analisar o bem, fazer uma vistoria no bem. Não é que ele tem que fazer uma vistoria, levar no órgão, não. Ele vai subir as fotos pro banco, tudo ali, o banco vai analisar tudo e ali ele vai entender, não, podemos seguir, como pode declinar a proposta. Sim, porque muitas vezes as pessoas acham que, mas eu estou dando o meu carro como garantia, né? Mas isso não significa uma aprovação de crédito, né? Isso, porque o bem, o banco, né, ele vai decidir se ele quer ou não aquele bem como garantia. A proposta aprovada, às vezes o franqueado confunde muito quando a proposta sobe, aprova, aprovou, e depois a gente faz a solicitação dos dados, que é foto do veículo, conta bancária, e às vezes, mas por que negou? Né? Poxa, estava aprovado, por que negou? Não, ele pré-aprova,
né, o crédito, pô, ali o CPF dele tá bonitinho, pré-aprovou. Aí vamos subir o carro para o banco analisar o carro. Não, será que esse carro eu quero como garantia? Tanto que uma proposta aprovada naquele carro, ele pode, né, de repente, substituir desde que o carro esteja no nome dele, né? Então, por isso que a gente atenta muito na hora de subir, falar muito para o cliente, olha, seu carro está em estado, não tem nenhum tipo de avaria, amassado ou luz de painel acesa, indicando algum tipo de manutenção, porque o banco ele pode cancelar, né, essa proposta. Correto. No crédito com garantia de veículo, João, existe uma porcentagem de liberação? Ou, nesse caso, também tem a possibilidade de liberação de 100% do valor do veículo? Isso. Hoje nós temos, como eu falei, já temos bancos que estão atuando em campanhas aqui conosco, com a Drive, em aprovação 100% do valor da FIP do veículo, tá? Então, entende-se que no refinanciamento, empréstimo de garantia, não pode colocar ali como acontece no financiamento, às vezes com um valor a mais, não, o banco ele vai seguir certinho o valor da FIP do veículo. Então, o cliente, se ele quiser colocar, não, eu quero ver se eu consigo emprestar até 100%, ok, pode subir. Aí, como a gente fala, o banco que ele vai analisar se ele empresta ou não 100% daquele veículo mediante, né, ali a validação ali, mas pode sim, tá? Hoje já tem possibilidades a gente aprovar 100% do valor financiado. Perfeito. Tá? Mas quando ele não aprova esse 100%, ele vai me dar a devolutiva do valor que ele aprovaria. Por exemplo, o banco vai aprovar 70%. Ele não cancela a proposta, ele me dá a devolutiva de que ele empresta 70% desse veículo. Isso. Nós chamamos de aprovação com quebra, né? Que eu solicitei 100, mas o banco, mediante análise, fala, não, eu não vou te emprestar 100, eu te empresto 80%, 50%, né? Aí, né, ele pode acontecer dele falar, não, eu empresto 50 mil, né? Aí vai do cliente depois, se aquele valor, né, vai adequar necessidades que ele está precisando naquele momento. Né? Ótimo. E a Drive tem um grande diferencial, João, que é o refinanciamento, né, o empréstimo com garantia para motos, né? E qual a partir de que ano de fabricação a gente pode fazer esse empréstimo com garantia? Tá. A Drive, sim, a gente conseguiu adquirir aí junto com os bancos de ter o empréstimo garantia de motos, que é inédito. Então, só a Drive ela tem essa posição. Hoje, a gente consegue também até 100% do valor e uma outra novidade, com e sem CNH, tá? Então, a pessoa tendo uma moto, independente se ela tem CNH ou não, ela pode utilizar a moto como crédito. Para motos, até 13 anos de fabricação, tá? Sempre entenda-se que o banco ele não pega o modelo, e sim o ano de fabricação. Às vezes a pessoa, João, mas a moto é 2015, modelo 2016. Não, ele vai pelo ano de fabricação, tá? O ano que a moto foi fabricada ali. Mas assim, 100%, dá para aprovar sem CNH também, que é legal isso, né? Porque às vezes a gente... Então, hoje somos exclusivos na aprovação de motos, né, no empréstimo com garantia de motos. Falando em motos, hoje a gente vê muitas motos elétricas, né? Isso. Só que essas motos, elas, para que tenha, né, a possibilidade de fazer o financiamento dessa moto, é necessário que ela seja reconhecida pelo Detran, correto? Que ela tenha placa, que ela seja registrada, porque a gente vê algumas que não são, né? Algumas que não têm placa. É isso mesmo, João? Isso que acontece em questão das motos elétricas, né? Hoje, primeiramente, elas têm que ser cadastradas na BIM, né? Então, todas as motos elétricas têm que ser cadastradas na BIM, porque para que a gente consiga ali no Renave, né, no Seretran, elas têm que estar constando ali, como uma moto zero, né? Quando você vai na concessionária, todos os carros ou motos são cadastrados na BIM para que tenha o reconhecimento do Detran, para que seja emplacado. Geralmente as motos elétricas, elas têm aquela questão facultativa, né? Pela lei que ela não tem obrigatoriedade de emplacar, mas elas têm que estar, mesmo que não tenha obrigatoriedade de emplacar, elas têm que estar cadastradas na BIM.
Então hoje o banco ele consegue fazer um financiamento de uma moto elétrica desde que ela esteja ali no Renave, né? Ela esteja cadastrada ali, que a hora que você puxar o chassi dessa moto, ela tem que estar cadastrada no Renave. Independente se o cliente ele vai emplacar ou não, ela tem que estar constando ali, né, no Renave. Então, por isso que nem todas as motos elétricas a gente consegue fazer financiamento. Então, alguns modelos são homologados, né, pelos bancos, né, para ser feita. Então, hoje nós temos aqui homologados na Drive, MotoChef, tá? Temos a MotoChef, Shinerai, né, a Aima, tá? Alguns modelos que também questão de watts, que tem muito em motos, porque como a moto comum tem cilindradas, nas motos elétricas tem watts. Então hoje é a média de 1.000 watts para cima, 1.000, 2.000, 3.000, tá? Maravilha. Perfeito. João, bom, no resumo todo, né, disso, é claro assim que nessas aprovações é necessário que o cliente tenha um bom score, um bom rate, ele precisa ter um bom perfil financeiro, né? Tem a questão de comprovação de renda também. Então, essa é uma questão muito importante, né? No início de um atendimento a um cliente, entender, né, a real posição desse cliente nesse momento, né? E não colocar a proposta na plataforma para uma tentativa, né? Porque às vezes acontece assim, vamos colocar para ver se aprova, porque isso é muito prejudicial para o cliente, né? Isso, porque aqui a gente tem falado muito, né, principalmente nos treinamentos, nas apresentações, a qualificação do cliente, né? 5 minutinhos, né? Perguntar para o cliente se ele está com o nome limpo, se ele não tem nenhum tipo de restrição, se ele tem nenhum financiamento ativo, se ele conhece como é um financiamento. Primeiramente, tá? Tem que estar com o nome limpo. Então, em financiamento de veículos, empréstimo de garantia, se ele tiver restrição, não consegue financiamento. Então, essa qualificação ali é muito importante para que você suba uma proposta com qualidade, né? Para que não. Então, é muito importante aqueles 5 minutinhos ali, falando com o cliente: olha, você já tem algum financiamento ativo? Sabe o que é um financiamento de veículo? Sabe que precisa ter o carro? Né? Então, muitos falam: sobe ali, eu quero ver se aprova. Não, tem que ter o carro, porque aí a gente cai naquela situação de não ter o carro, sobe um carro aleatório, aprova, troca de carro, aí pode ter um cancelamento. Então, todo um trabalho pode ir, né, por água abaixo, e aí vem mas poxa, não aprova nada. Não, a gente aprova, desde também que faça uma qualificação ali. E os bancos esse mês aumentou a aprovação, tanto que o nosso ticket médio aumentou. Então é uma oportunidade agora do mês de maio, né, de trazer negócios aí, porque os bancos estão abrindo a torneirinha, né? Então correto, isso é muito bom. Esse é um momento, na verdade, né? É um momento bem interessante, assim. Ao mesmo tempo que os bancos, eles seguram um pouquinho, mas ao mesmo tempo eles soltam um pouquinho e tem que aproveitar esses momentos, né? Que os bancos dão essa abertura para o financiamento ou para o crédito com garantia. João, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica comercial para nossas unidades, né? Sim. Aonde, de que forma que ele pode fazer uma parceria com uma garagem, se tem essa possibilidade, que hoje a maioria das garagens já tem os seus bancos, né? Mas tem muitas garagens pequenininhas também que ainda não têm essas parcerias. Que dica que você daria para as nossas unidades? Bom, a dica em questão da parceria, né, que eles já sabem, hoje nós temos muito a questão de prospecção de clientes, a gente tem o network, tem ali o tráfego pago, situações que todo mundo conhece ali para ir a questão da prospecção de loja, a parceria. Poxa, João, eu quero pegar uma parceria. Então, hoje, o que a gente orienta, né? E nas lojas menores, como você falou, as lojas, a gente costuma dizer, do menor para o maior, né? Ir lá naquela loja com média de 2 anos que ela está aberta, porque essa loja não tem banco, né? Não tem ainda cadastro com o banco, ela precisa de alguns critérios. Fazer um plano de ação, né? Antes de você sair para prospectar uma loja ou sair da prospecção de parceiros, plano de ação.
tá? O que você vai fazer? Sentar ali, falar, poxa, como vai ser minha trajetória? Identificar a tua região. Poxa, eu moro aqui na cidade X, prospecta quantas lojas de carros eu tenho na minha região, tá? Hoje a gente tem várias ferramentas aí gratuitas, né, que você consegue prospectar lojas. Ali, prospectou aquelas lojas, poxa, eu tenho aqui 50 lojas na minha cidade. Agora eu vou filtrar aquelas que têm menos de 2 anos. Poxa, sobrou 10. Aí você vai entrar em contato com essas lojas, conversar com elas, aí você vai, porque aí você consegue fazer uma parceria mais assertiva e não sai ali em tudo quanto é loja, né, Exato. correndo ali. É o início, né, João? É o início. O início não é fácil, né? Mas ele é possível e acontece, né? João, eu queria muito te agradecer, né, por esse nosso bate-papo. É o que eu falei, eu espero que venha muitos ainda, né? Até porque é um assunto extenso, né? Que é cheio de detalhes, tudo que a gente fala sobre financiamentos é bem detalhista, né? Tem muita coisa, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar o dia todo. Mas eu quero te agradecer muito pela tua presença, obrigada por esse bate-papo, tá? E até a próxima, logo, logo a gente marca outro. Com certeza, né? Que a nossa parceria sempre crescendo, né, cada dia mais. Eu quero agradecer pelo convite, né, estar participando do podcast de vocês, podendo estar contribuindo um pouquinho aí, né, esclarecendo dúvidas, né, referente a financiamento, empréstimo, garantia, e sinta-se à vontade a marcar outra. A gente pode abordar assuntos como plano de ação, prospecção, claro, parcerias, sim, né, que tragam aí, de repente, né, alguns pontos que os franqueados têm, déficit. Monta aí, a gente tô à disposição, tá, Elisângela? Estou à disposição de vocês aí, como sempre, né? E o que eu quero mais é que eles consigam crescer cada vez mais. Exatamente aí, né? Isso, tudo que a gente faz, na verdade, é em prol do crescimento de cada um deles, né? Então, é por isso que a gente está sempre se empenhando, fazendo esses trabalhos para que, na verdade, todo mundo cresce junto, né? A verdade é essa. Então, tá joia, João, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos aí. Imagina, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.